Os que trouxeram a Bíblia, abram comigo agora no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículo 16. Jesus está fazendo 3 perguntas neste texto. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Vou ler o versículo de novo. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo ele dito estas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. O tema da minha mensagem hoje vai ser o seguinte: 3 perguntas de Jesus Cristo. Os acontecimentos deste texto se deram nos últimos meses da vida e do ministério de Jesus. Ouça o que eu vou dizer. É muito provável que Jesus tenha sido expulso da maior parte das sinagogas. Ele estava na sinagoga quando ele curou a mulher encurvada por 18 anos, mas certamente os teólogos nos digam que havia tão grande oposição a ele que ele foi banido das sinagogas. Agora quero que pense nisso. E que é muito difícil entendermos porque isso se dava. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Mas muitas igrejas hoje, se Jesus estivesse aqui em carne, eles o expulsariam delas. Ele não seria desejado. Ele estava naquele dia na sinagoga e a Bíblia diz que estava ensinando. E quero que você imagine essa cena agora. Quero que você a veja, quero que você a sinta. A Bíblia nos diz: nenhum homem falou como ele. Nunca homem algum falou assim. Nunca. Mesmo que o chefe daquela sinagoga se opusesse fortemente a ele, a multidão veio e abarrotou aquela sinagoga para ouvi-lo e vê-lo bebendo cada palavra. E de repente ele para. E a razão de Jesus parar, se eu pudesse tornar isto claro aqui hoje, foi a razão de ele vir. Jesus Cristo não veio para um programa, uma religião, grandes prédios ou estruturas religiosas. Ele veio para ajudar esta humanidade sofredora. Você entende isso? Ele não veio com o fim de perpetuar uma religião qualquer. Seu reino não era de pedra, tijolos, argamassa, ouro ou prata, mas está nos corações. E lá estava a pobre mulher, toda encurvada, dobrada, em uma posição muito estranha. E já estava nessa situação há 18 anos. A Bíblia diz que um espírito de enfermidade a dominava. Há alguns assim neste auditório, muitos telespectadores. Um espírito de trevas, de escravidão, um espírito mal domina você. A Bíblia diz que Jesus a chamou. Ele, a Bíblia diz, nada mais fez além de colocar as mãos sobre ela. E ele disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E imediatamente ela se endireitou. E a primeira coisa que ela fez foi clamar. Você diz: Jimmy Swaggart, não fazemos isso em nossa igreja. Eu não fui criado assim. Minha igreja não faz isso. Pois eu vou ajudar você. Eu vou dar algum ensino teológico que vai poder ajudá-lo. Você tem um problema.
Você diz, minha igreja, ela não faz isso. Pois você não está sozinho aqui. A igreja dela também não fazia. Eles queriam expulsá-la. Mas se você estivesse preso há 18 anos, sem poder se endireitar, onde quer que fosse, tinha de andar assim, para os seus netos o beijarem, tinha de curvar-se, e de repente Jesus o libertasse, endireitasse. É hora de glorificar a Deus, é hora de glorificar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aleluia! Aleluia! Você me entende? Não importa quem gosta, não importa quem se ofende, não importa quem se perturba, e eu vou louvar o seu nome santo. O chefe da sinagoga zangou-se. E eu volto a esse tipo daqui a pouco. Eu respeito mais um garçom de bar do que um religioso hipócrita que não acredita no poder de Deus. Eu nunca entrei num bar em toda a minha vida. Pois bem, Jesus perguntou a esse hipócrita 3 coisas. E esse é o meu tema hoje. Esse é o âmago desta mensagem. Ele perguntou primeiro, esta mulher não é filha de Abraão? E segundo, não está presa a Satanás? E terceiro, não deve ela ser liberta dessa prisão? São as 3 perguntas que fez. Agora vamos ver a primeira. Esta senhora não é ela uma filha de Abraão? E você tem de entender, se você já serve a Deus há muito tempo e se você estuda esta palavra, você sabe do que ele está falando. Você entende, isso está muito claro. Mas se você não estuda a palavra, não sabe muito sobre isso. Esta mulher era uma filha de Abraão. E Abraão recebeu algumas promessas. Muito bem, você disse, se eu fosse um judeu, eu teria essas promessas. Você tem algo melhor. Paulo diz em Gálatas 3:29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Glória a Deus! Você entendeu isso? Qual é a promessa de Abraão? Qual é a promessa de Abraão? Do que ele está falando aqui? E então herdeiros segundo a promessa. Que promessa? Do que está falando Paulo? A promessa que Deus deu a Abraão é esta. Chama-se justificação pela fé. Do que você está falando? Que todo mundo, todo indivíduo, você no Japão, você nas Filipinas, você no Brasil, você no Camboja, glória a Deus na África, em toda a África, você na América Central e América do Sul, você não precisa mais se humilhar, não tem de adorar os ídolos pagãos, você não tem de procurar um macumbeiro. Jesus Cristo veio para lhe dar a promessa de Abraão, mas você agora é uma filha e um filho de Abraão. A justificação de Abraão pela fé. O que quer dizer isso? Do que está falando? É uma palavra longa, mas é a mais importante que pode existir. Você é membro de uma igreja protestante, escute. Justificação pela fé, o que quer dizer? Jimmy Swaggart, você não conhece minha família, não me importa sua família. Mas você não entende, eles têm sangue azul. Não me importa quanto sangue azul eles possam ter.
Você não entende. São os religiosos, esse é seu problema. Justificação pela fé. Isto é, você busca Deus, você não merece nada, você não vale nada, você é culpado e merece o inferno, queimando lá para todo sempre. Mas quando Deus Todo-Poderoso olha para você, Ele não vê você, Ele vê o sangue do seu Filho Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele se volta para o grande escrivão na glória e diz: sem culpa, sem culpa, sem culpa. Satanás clama e clama e diz: são culpados, são culpados, são culpados. Alguns que estão aqui neste auditório, alguns que assistem na TV, já beberam tanto que os seus olhos parecem duas bolas de fogo. A bebida foi tanta que um barco poderia flutuar dentro dela. Mas quando você vem a Deus por Jesus Cristo, Deus diz: sem culpa. Glória a Deus, glória a Jesus, glória. Alguns de vocês estão aí sozinhos num quarto qualquer. Você acordou hoje cedo e a sua televisão estava ligada. Seus olhos vermelhos. Você gastou todo o dinheiro que tinha. Você não sabe o que fazer, não sabe que rumo tomar. Você sofre. Estou aqui para lhe dizer que se você vier a Jesus Cristo, não importa se já crivou todas as suas veias, Ele vai dizer a você: sem culpa, sem culpa, sem culpa. Glória a Deus. Estávamos em Lima, no Peru, numa cruzada que vocês devem ter visto há pouco tempo na televisão. Eles têm, naquele país, um grupo famoso de guerrilheiros. Eles são muito ativos. E também são muito violentos, têm matado muita gente. Estão tentando derrubar o governo. Uma das líderes deles esteve lá na primeira noite, uma mulher. E não os estou acusando, não estou. Ela disse a um dos nossos mais tarde, disse: não sei o que aconteceu a mim. Ela disse: domingo fui à reunião e fiquei ali sentada em lágrimas. E eu mergulhava, mas as lágrimas rolavam e comecei a ver tudo o que eu tinha feito. Alguma coisa me aconteceu. Nos últimos 2 anos recebemos 1,5 milhão de cartas em que nos dizem isso mesmo. Não sei o que me aconteceu, mas algo aconteceu comigo. Foram transformados por Jesus Cristo. Jesus disse: não se devia livrar esta filha de Abraão, a quem Satanás tinha presa. Aí está. Qual é a causa de toda a enfermidade, sofrimento, dor, angústia, guerra, pobreza no mundo hoje? Deus não é a causa de nenhum sofrimento no mundo. Tiago diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Jesus diz: Satanás vem para roubar, matar e destruir. Entendeu? Pois bem, eu quero dar um testemunho pessoal e quero que vocês me compreendam. Espero poder falar com sabedoria. Toda a minha vida, desde a minha infância, procurei ser perfeito diante de Deus. E vocês nunca em sua vida viram alguém que falhou tanto como eu. Mas havia uma fome e sede de andar de modo perfeito diante dele. Mas eu sempre fracassava completamente nisso. Eu li há pouco tempo uma coisa que alguém escreveu,
dizia que mesmo melhor, e Deus sabe como estou longe disso, mas ainda mesmo melhor, dos filhos de Deus, quando chegamos perto dele, começamos a ver as falhas. É um privilégio se por acaso você encontra alguém que estava tão perto de Deus que você vê Jesus nele. E eu encontrei 2 ou 3 assim, mudaram minha vida. Mas seja a pessoa que for, quando você chega perto dela, começa a ver que tem pés de barro, tem suas faltas. Entretanto, quando você chega perto de Jesus, quanto mais perto chega, mais perfeito ele se torna, sem pecado. Deus disse a Francis e eu para pregar no rádio. Você dirá que ela nunca pregou um sermão na vida, mas eu não poderia fazer o que faço se não fosse por ela. E Deus me chamou, creio que me chamou antes de nascer, mas eu me sentia derrotado. Eu pregava vitória, mas estava derrotado. Pregava cura, mas estava doente. Pregava vitória, mas não sabia o que era vitória. Não era pecado. Estou falando agora do meu espírito. Vivia derrotado. Agora vou fazer uma declaração muito simples. Ela é tão extremamente simples que você pode até perdê-la. Ouvi o pastor dizer em 1970, ele disse o seguinte: Deus não é seu problema. Não é uma declaração simples? Deus não é seu problema. E o Espírito Santo me disse, é o que eu quero que você ouça. Eu disse, Senhor, eu não sei o que quer dizer. Nunca pensei que Deus era meu problema. Mas Deus continuou me falando, continuou agindo. Deus não é seu problema. Finalmente, o Espírito Santo me esclareceu. Ouça. Como é que eu posso dizer isso? Jesus disse: Satanás vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em maior abundância. Jesus veio para libertá-lo, dar-lhe vitória, torná-lo um vencedor, para viver de pé, não encurvado. Meu espírito estava curvado. Você me via ereto, mas meu espírito estava curvado. E eu achava que era Deus. Eu pensava, é Deus que me faz assim para me ensinar alguma coisa. Que tal se aquela mulher encurvada dissesse: Deus me faz isso para me ensinar algo? Porque o mundo não sabe que pode ser livre. A igreja está sendo enganada quanto a isso. Você está me ouvindo? O que está dizendo o pregador? Estou falando de pastores que levantam e dizem: os dias de milagres passaram. Estou falando de pastores que dizem que isso acabou com os apóstolos. Estou falando de pastores que dizem que passou com a igreja primitiva. Isso já foi, vai ser no futuro, mas não é agora. Que tipo de Jesus você prega ao seu povo? Que tipo de Jesus, pastores, que tipo de Jesus estão pregando para o seu povo? Muitos o têm deixado numa cruz. E ele ainda está pendurado na cruz, braços estendidos. Mas ele não está mais na cruz, e muitos o têm deixado no túmulo. Está morto. Você diz: nós não o deixamos no túmulo, deixaram e sem nada. Vocês o despiram do seu poder de curar, de realizar milagres, da sua glória divina. Soltem-no para poder agir. Aleluia, glória a Deus. Pregue Jesus, pregue Jesus. Sim, pregue esse Jesus que pode libertar o cativo. Pregue o Jesus que pode batizar no Espírito Santo. Pregue o Jesus que ergue o homem. Deus não quer você derrotado. Se você está derrotado, deixe-me ver como dizer isso. Você é uma pessoa pobre. Você é uma pessoa doente. Você é uma pessoa encurvada. Ele abriu bem a porta. E saiba, Deus não é seu problema.
Levei um mês para aprender. Eu andava chorando e clamando: Deus não é meu problema. Diabo, você ouviu? Deus não é meu problema. Ele quer que eu seja sadio. Ele quer que eu seja feliz. Ele quer que eu seja um vencedor. Quer que eu levante bem a minha cabeça. Quer que eu tenha vitória. Ele quer que eu vença o diabo. Quer que eu tenha vitória sobre a doença, sobre a pobreza, sobre o inferno, sobre o diabo. Vitória e poder sobre as trevas. Meu Senhor, vocês entendem? Aleluia! Glória a Deus! Vitória em Jesus! A igreja de Jesus Cristo não é uma igreja que tropeça, cambaleia, mal e mal fica de pé, sem saber se ela vai chegar lá ou não, mas é uma igreja gloriosa, sem mácula nem ruga, lavada no sangue do Cordeiro. Batistas vocês podem vencer, metodistas vocês podem vencer, católicos vocês podem vencer, pentecostais vocês podem vencer, porque nós temos as promessas de Abraão. Aleluia! Glória a Deus! O que vocês fariam se um porco entrasse em sua casa? Não um leitãozinho. Estou dizendo um porco desses que nem conseguem andar. Nesses... Você sabe como eles são? Vão andando e espalhando a lama. Ele entrou em sua casa. E você está vendo? Vai espalhando lama por toda parte, nas paredes, em todo canto. O que você faz? Quero saber o que vai fazer. Você diz: vem cá, porquinho. Vem cá, meu porquinho. Vem cá. Não, se uma coisa dessas acontecer, você vai e pega uma arma e atira, ou você chama o vizinho e diz: quer me ajudar a enxotar o porco? 2 horas da manhã, venha me ajudar. Eu estou brincando, mas o fato é esse: você vai tirar o de lá. Nós deixamos o diabo entrar em nossa casa e em nossa vida e deixamos que ele fique à vontade. Não deixem, use o poderoso nome de Jesus. Enxotem-no. Vou terminar, já preguei bastante. Por último, ele disse: será que esta filha de Abraão, que Satanás prendeu, não deve ser libertada? A Bíblia diz que o chefe da sinagoga ficou tão indignado e disse: vejam só, você curou esta mulher no sábado. E Jesus se voltou e olhou bem direto nos olhos dele e disse: hipócrita. Alguns se zangam comigo e dizem: por que você prega? Eu nunca preguei duro assim, nunca chamei ninguém de hipócrita, cheguei perto. E quando Jesus disse isso, que ela devia ser liberta, a Bíblia diz que houve agitação. O povo começou a se alegrar. Libertação e vitória traz regozijo. Há algum tempo atrás, eu estava pregando em São Salvador. Nós ajudamos a construir, demos o dinheiro para construírem. Eu creio que foram 15 ou 17 ou 14 escolas, uma dessas coisas, em São Salvador. São 14 mil meninos e meninas que frequentam essas escolas todo dia. O missionário João Bueno está lá há 25 anos, homem piedoso. Estávamos numa das escolas, chama-se Escola Costa Rica, em São Salvador. Eles trouxeram as crianças, não sei, 100, 150, 200 lá, 300 crianças, não me recordo. Meninos e meninas, de 6, 7, 8 anos de idade. Estavam vestindo uma capa vermelha e começaram a cantar.
fiquei olhando. Porque bem ali no morro em que eles viviam, em choupanas que você nunca viu iguais, 10 pessoas num quarto, chão de barro. As escolas têm 2 turnos e as crianças calçam o sapato e depois levam de volta para os irmãos e as irmãs poderem calçar e irem com eles à escola. Os mesmos sapatos. Eles tiram o uniforme azul e não têm senão os trapos para se cobrirem. Estavam lá algumas pessoas dos Estados Unidos, umas 10, 15 ou 20. E outros que estavam lá, eu não vi ninguém que não estivesse ali chorando. Um garoto se aproximou e, falando em espanhol, me ofereceu flores. Ao meu lado estava um senhor da Califórnia que construiu 6 escolas. 6. Deu quase $200 mil para isso. Ele estava ao meu lado chorando. Ele tinha vindo conosco de Baton Rouge, mas ele morava na Califórnia. E a coisa notável sobre ele é essa. Eu olhei para ele de pé ali. Estava muito bem trajado. Mas 10 anos antes ele estava numa prisão. Tinha passado 11 anos em San Quentin e em outras prisões. Culpado de tudo que se possa pensar. Drogas, álcool e assaltos. Olhei para ele, um milagre da graça. Tinha andado curvado, mas Jesus o havia endireitado. Aleluia. Ele estava em sua casa. A esposa tinha sido salva ouvindo o nosso programa. Ele me maldizia. Jimmy Swaggart, eu xingava você toda semana. Ficava ali esperando pelo seu programa e então começava a xingar você. Ele disse eu era um homem muito mau. Eu tinha colocado o revólver na cabeça de muitas pessoas. E era viciado em drogas, álcool, tudo. O pai era pastor evangélico, homem piedoso. Ele disse, não vou esquecer aquele domingo. Minha mulher é bem corajosa. Tem um temperamento rijo e forte. Ela é linda como um quadro e tão dura como um prego. Ela ligou a nossa televisão. Ele disse, já não aguento mais. Estou cheio desse pastor. Toda vez que eu chego, ele está aí. Não aguento o seu Deus, não aguento o seu Jesus, não aguento uma coisa toda, vou embora. Viu? Pôs as coisas numa mala e saiu de casa xingando. E quando ele saía pela porta fora, eu estava bem longe dele. Mas apontei o meu dedo na televisão e disse, você pode fugir, mas não pode fugir de Jesus Cristo. Ele disse, Jimmy Swaggart, estava chovendo. E ele disse, eu saí pela porta e alguma coisa me atingiu. Me pôs de joelhos. E eu fiquei ali tremendo e temendo. E pela primeira vez na vida eu senti o poder do Todo-Poderoso. Eu não podia levantar, eu estava ali congelado. E prometi que se ele me deixasse viver, eu iria ser diferente. Deixar a prisão do álcool e das drogas e servi-lo. Ele disse, minha esposa saiu pela porta e sabia que algo aconteceu. Ele disse, por 2 horas ficamos ali louvando a Deus na frente da nossa casa e a chuva caindo. Ele disse, Jimmy Swaggart, eu vou construir, e eu vou construir 100 escolas iguais a esta. Vai custar muito dinheiro, mas vou construí-las. O
que eu dava ao diabo vou dar a Jesus. Total e completamente. Essa mulher que tinha estado presa a Satanás 18 anos, não devia ser libertada. Agora, você está livre. Você está livre. Jesus está pronto a salvar.